Estamos iniciando mais um episódio do Olhar da Saúde Cast em collab com Veja Saúde. E hoje a gente tem um prazer, a gente vai bater um bate-papo aqui com Maria Cândida, jornalista, creator e agora, seguindo a linha de raciocínio dela e da carreira dela, ela é pós-graduanda em gerontologia pelo Einstein. Eu sou Carlos Eduardo Barracuri, sou médico endocrinologista e tenho do meu lado aqui Diogo Sponchiato. Eu sou Diogo Sponchiato, jornalista da Veja Saúde. Maria Cândida, é um prazer receber você aqui para falar da sua jornada. Maria Cândida que lançou ano passado um livro que é Menopausa como Jornada. Exatamente. E, enfim, é um privilégio receber você para a gente conversar um pouco sobre longevidade saudável, menopausa, esse assunto que está cada vez mais na boca das pessoas. Ainda bem, né? Ainda bem. Obrigado por aceitar o convite. Imagina, é um prazer estar com vocês aqui, porque é um assunto que eu amo, saúde, e eu acredito que não dá para pensar absolutamente nada em termos de segunda fase da vida, que eu considero, não sei se está certo, doutor, mas dos 50 aos 100, se você realmente não fortalecer esse pilar básico. Eu falo muito para mulheres, né? E as mulheres precisam do seu dinheiro, da sua independência financeira, até para não sofrer violência doméstica e para poder sair das suas casas, né? Com um pouco mais de tranquilidade, se dá para falar de tranquilidade quando a pessoa está passando por isso. Mas a gente quer fortalecer essa mulher e a saúde é fundamental. Mas antes eu quero falar para a Veja Saúde, que está colocando posts maravilhosos na internet, que eu aplaudo toda vez que eu vejo. Obrigado. Que fala dos picaretas toda hora, da testosterona que dão para todo mundo e que a gente vai ter mais câncer. Para muitas mulheres vai ter câncer e câncer por aí, não é, doutor? E aí vamos ter que tratar. Então, a Veja Saúde, ela está quebrando, assim, todos os estereótipos, está no lugar certo, na hora certa, para o público certo. É muito bom ouvir isso. Eu assim, tenho que transmitir seus parabéns para a nossa equipe super engajada, que está cuidando aí, né, de revista, redes sociais, tentando fazer essa diferença, né? Ô, Maria Cândida, sabe o que eu ia te perguntar? O seguinte, você é uma das jornalistas mais conhecidas do país. Como que você foi abraçar a causa da saúde, né? Porque hoje, além de produzir conteúdo sobre isso, você está fazendo uma pós-graduação em gerontologia, escreveu um livro sobre menopausa, está com um projeto, que depois nós vamos falar mais dele, sobre menopausa pelo mundo. Por que você abraçou essa causa? Porque eu comecei a envelhecer. Eu acho que eu fiz absolutamente tudo. Imagina uma pessoa que foi apresentadora do Globo Rural, foi apresentadora da previsão do tempo do Jornal Nacional, do SPTV, apresentou 3 Oscars, 6 Grammys, trabalhou em todos os programas imaginários, assim, ou seja, eu sou uma pessoa eclética, né, versátil, e de repente começou a fazer muito sentido para mim quando eu comecei a me olhar e ver a desaceleração, e principalmente por volta dos 40 anos, quando eu comecei a entender um pouco sobre gerações, e eu me via nos 40, mas eu não estou me sentindo nos 40, e era aqueles 40 que a gente imaginava das pessoas, né? Como os milênios hoje, que estão em crise de identidade dos 40, eu também cheguei nos 40, tanto que eu estava passando por uma fase tão complicada e colocando os problemas debaixo do tapete que eu tive um burnout, não se chamava burnout, em 2009. Eu tinha um programa à tarde na Record, era um programa de 2 horas, 3 horas ao vivo, eu estava indo, me sentindo um pouco tonta, eu não reconhecia nenhum sinal, eu nunca tinha tido uma crise de pânico, e eu dirigindo meio tonto e tal, eu acho que eu sou muito controladora, eu acho que eu me controlei até chegar no meu camarim. Quando eu cheguei no meu camarim, na Record, a minha perna, doutor, ela bambeou assim, ela fez assim e eu caí. Quando eu caí no chão, eu comecei a sentir uma palpitação. E não, eu nem sei o que eu pensei, foi tudo tão rápido, e eu fui rastejando até um telefone fixo, era 2009, e falei para minha produtora, falei assim, eu tô morrendo. E ela lembra até hoje disso, essa produtora que existe, que a gente conversa, e eu falo, obrigada por ter me salvado. E aí todo mundo foi pro meu camarim, diretor de TV, a diretora do programa, me abanando, e eu falava,
Hoje eu falo com calma, porque já se passaram tantos anos e eu entendi todo o contexto. Mas eu ficava assim, sabe? Quando você parece que não vai respirar e eu falo, eu tô morrendo. E as pessoas, calma, calma. E de lá, meu ex-marido me pegou, me levou para psiquiatra e, assim, eu fui meio escondida, porque... Ainda era tabu? Ainda 2008, dentro de burnout. empresa, vai passar por um negócio desse dentro de uma empresa. O meu programa era ao vivo, eu ia entrar ao vivo depois de 1 hora, chamaram uma colega, minha Cris Flores, que é maravilhosa, que estava lá por causa do Hoje em Dia, que ela apresentava Hoje em Dia, e ela fez fez a semana inteira. E tudo bem, tá tudo bem. Tudo bem, só que depois eu fiquei sabendo que ficou meio mal visto, que ninguém entendeu direito. Por quê? 2009, ninguém falava de burnout, ninguém falava de crise de pânico, ninguém falava de saúde mental. Sim. A gente começou a falar de saúde mental agora. Não era uma boa época para ter burnout. Para ter isso, exatamente. Mas foi tão importante, depois que você passa por um negócio desse e tem o aprendizado, foi importante para eu perceber como eu deveria investir na minha saúde mental, entender tudo o que estava acontecendo. É claro que não foi tão racional tudo isso, né? Mas na psiquiatra, que era terapeuta também, eu fiz anos com a mesma, assim, até alguns anos atrás, e ainda faço terapia, porque é fundamental para você sair dessa crise. Mas medicamentos... Comecei a tomar antidepressiva, ela me explicou crise de pânico. Eu tive algumas crises de pânico ainda, mas não tão severas. Mas foi um divisor de águas para eu entender o quanto a saúde é importante e quanto, apesar de eu querer controlar tudo, jornalistas, não sei se médicos, eu acho que também sim. Acho que sim. Apesar da gente querer controlar tudo, a gente não consegue. E o que aconteceu comigo? O meu corpo me parou. Falou assim, chega. Acabou para você. Ou você começa a se cuidar e a pensar em você, ou a gente não vai daqui por diante. Então, eu entendi isso com muita dificuldade ao longo dos anos, porque eu queria já voltar. Eu era o tipo da pessoa que... Minha licença maternidade praticamente não aconteceu. Depois de 20 dias, eu fui com a minha bebê, com o carrinho lá no jornal, lá na redação do Jornal da Record, e falei, eu preciso trabalhar, pelo amor de Deus, eu preciso trabalhar, não aguento mais ficar em casa. Entendeu? Então, assim, a gente é muito acostumado a não respeitar os tempos. Tudo que a gente falou depois da pandemia, tempos, pausas, saúde mental, fazer amigos, não falar só de trabalho, tudo isso não existia na minha cabeça. E agora, assim, infelizmente você precisou passar pela dor. Sim. Mesmo você sendo forte, você tá falando de algo em torno de 17 anos atrás. Você voando. Eu tinha 38. Voando, aparecendo em todos os lugares. E veja só, isso aconteceu com você. E você agora está ajudando e talvez prevenindo que isso aconteça com outras pessoas. Inclusive mulheres, que a gente está falando muito de mulheres aqui, mas não é só de mulheres, nós estamos falando de pessoas. Sim, mas as mulheres com as baixas hormonais que começam a partir dos 40 anos, obviamente vai ficar esse sobe e desce. Muitas vezes ela vai ter, pode ter esse início de depressão e ela não sabe o que é. O que aconteceu? Se eu estiver falando muito, vocês falam, tá? Não, porque eu emendo uma coisa na outra. A gente ia perguntar... Como que foi tua jornada na menopausa? Porque tudo isso que a gente tá contando passa por aí também, certo? Passa por aí, mas a menopausa vem depois. Sim. Você me perguntou como que tudo começou. O que te despertou? Tudo começou em 2009 com a crise de pânico. Que eu caí no camarim e falei... o divisor de águas. Tanto que eu saí da televisão, eu fui fazer um outro programa, que foi um programa que era uma série em 12 episódios, chamava 12 Mulheres, que eu ia conversar com mulheres em 12 países, entrevistava 12 mulheres de profissões diferentes, idades diferentes naquele país, e andei quase o continente todo. Eu fiquei 4 meses viajando. E medicada, né?
Por quê? Eu fui achar o tal do propósito, lá em 2010, 2009. Sua filha é pequena. Super pequena, tinha 4 anos, ainda bem que meu ex-marido ajudou, minha mãe ajudou, senão a gente não conseguiria. A rede de apoio. A diretora da escola ajudou, porque só tinha... Imagina no Vietnã, você totalmente virada no fuso horário e falando lá com a escola dela, ela chamava as amiguinhas e tal. Enfim, mas deu para fazer e eu falei, é isso que eu quero fazer. Quando terminei esses episódios de gravar, eu falei, não quero mais fazer televisão, não é isso que eu quero começar a fazer um programa sobre mulheres brasileiras em todos os estados e tal. Ainda não falando de saúde, nada de menopausa, porque eu tinha 39, 40 anos. Né? Mas minha história com o feminino, ela começa aí. Quando eu fui investigar o que estavam falando dessa revolução, eu falo feminina, nem feminista, eu falo feminina, sim, feminista, no mundo, porque era no corpo a corpo. Não existia internet desse jeito que a gente vê hoje. A gente não ouvia as mulheres falando. Então, conforme eu fui entrevistando as mulheres, e eram 3 por dia, basicamente 2 horas por dia, eu chorava, eu ria, eu sofria, eu era feliz em cada entrevista, e cada uma eu fui vendo e falando, isso aqui parece comigo, isso aqui eu passei, essa daqui também escondeu tudo, essa daqui também está passando por isso. Daí eu virei e falei assim, nossa, como o mundo é grande, como eu tô aqui lendo teleprompter 2 horas na minha vida e que não tô construindo absolutamente nada de novo. E talvez isso ganhava muito bem. Então, uma vez eu cheguei para minha diretora e falei, ai, porque eu tô cansada e tal. Ela falou, sabe quantas querem o seu lugar? Então você fica, você entendeu? Você fica assim, putz, eu tô ganhando super bem como eu nunca ganhei. Eu tenho 2 horas ao vivo. Eu tô numa das maiores TVs do Brasil. E daí alguém fala, você tá descontente? Só que, de repente, o seu lance é outro. Você já fez aquilo, né? Eu sou uma pessoa muito cíclica, né? Eu não consigo ficar muito tempo em uma coisa só. Então, foi aí que tudo começou. A partir daí, eu comecei a me olhar, a olhar as mulheres, principalmente, né? Que é o meu sexo, o meu gênero, e ver assim, olha, eu quero isso. Eu quero fazer isso aqui me interessa, isso aqui não eu não vou fazer mais e tal. Foi quando eu saí da TV, eu me separei. Então, várias coisas aconteceram neste momento. Só que bateu algo que eu não esperava e que a vida, por isso eu falo controlar, né? O meu pai morreu num acidente muito, assim, saiu de manhã, não voltou à noite. E aí juntou o quê? O que hoje eu entendo, que não dá para você sair do seu emprego, largar o casamento. Então, eu larguei o afeto, eu larguei a minha profissão, que é todo dia, conversando com um monte de gente, e, de repente, meu lado familiar desabou. Foi quando eu caí em depressão de novo. E aí, eu fui estudar, por quê? A minha avó, eu praticamente cresci visitando minha avó em hospital psiquiátrico, por causa de depressão. Olha só. Numa época também que não era bom para ter depressão. Exatamente. E ela ficava totalmente dopada. E eu não entendia muito aquilo tudo. Mas quando eu entrei na minha primeira depressão, que eu não tinha tido, só tinha tido depressão pós-parto. Mas até aí a depressão pós-parto é meio considerada... Ok. E tal, não era depressão. E aí eu falei, tem alguma coisa aqui, eu preciso estudar. E comecei a ver que o pai dela tinha depressão, foi um imigrante que veio da Lituânia, perdeu tudo aqui. E não tinha quase nada, mas perdeu tudo, o pouco que tinha, e ficava no quintal, olhando pro teto, sabe, né? E não fazia nada, e triste. A minha avó, eu lembrei de tudo aquilo que eu via. Eu falei, alguma coisa tem aí com a minha depressão. E aí eu fui estudar depressão. E estudei muito depressão. Por isso que eu também... E eu já falo de depressão há muito tempo. Por quê? Porque as pessoas... Naquela época, elas tinham muito vergonha. Agora, não tem tanta vergonha. Sim. Depressão pós-parto, também as mulheres se sentem culpadas por depressão pós-parto. E na menopausa, o que acontece? O doutor sabe muito bem. A baixa de estrogênio, ela, né, você
para a produção de estrogênio, e a mulher que já teve depressão pós-parto, que já teve depressão na família, que tem depressão na família, ou que já teve episódio de depressão, o que acontece, doutor? O gatilho. Esse é um dos gatilhos que pode... A propensão é muito maior. Muito maior. Então, mas se ela já sabe tudo isso, tanto que o meu livro está escrito para a mulher a partir dos 40 anos, lá embaixo. Indicado para a mulher a partir dos 40. O livro tá à venda até hoje. Tá à venda. Mais na internet, né? Porque hoje as livrarias, elas vendem só o super, hiper best-seller, mas ele já é best-seller. Então, pessoal... Menopausa como jornada. Porque é uma jornada, Diogo. São anos. Não é o parou de fabricar hormônio, não é. E essa sua jornada na menopausa, como que começou? O que você sentia? Começou muito cedo, não? Começou muito cedo? Não, mas eu acho que os episódios de... Hoje, ninguém me explicou. Quando Olhando no retrovisor. Eu tive muitas recaídas de depressão. Então, na perimenopausa, que é o período que pode durar até 8 anos, você fica com hormônio que nem na TPM. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Só que pior. E eu tive muitas recaídas de depressão. Tomando remédio. Eu cheguei a tomar, as pessoas não entendem, mas você sabe, 450 miligramas de venlafaxina, que é mais outro remédio. Era um... Né? Hoje eu tomo 150 miligramas. Nós estamos falando de uma mulher empoderada, nós estamos falando de uma mulher resolvida, de uma mulher que trabalha, quer dizer... Que não saía da cama para tomar banho. Não conseguia. Sua história é muito importante. E a minha mãe, minha tia fala assim, não, levanta, é força de... Porque as pessoas acham que é força de vontade, não é. Não é. Hoje, elas entendem totalmente o que eu passei. Se a minha filha tiver, eu entendo totalmente. Mas, assim, imagina as outras pessoas que passam por depressão e as pessoas pensam que você é preguiçosa, que... Imagina um baixo nível cultural. Exatamente. É muito difícil, muito difícil. Então, um dos fatores, um dos sintomas aí da menopausa, que pode começar na perimenopausa, é uma tendência à depressão, à maior ansiedade, à crise de pânico também. Então, quando você vê essa mulher entre 40 e 50, passando por situações que nem eu passei, muitas vezes ela está se separando, muitas vezes o filho já está ninho vazio, ela se sente sozinha. Muitas vezes ela deixou a carreira para cuidar dos filhos, daí ela se separa, ela não tem dinheiro. Muitas estão sem dinheiro nessa fase. Imagina, tudo isso, são mais de 70 sintomas. Que ela tenha 10. É um turbilhão. É um turbilhão. Fadiga, eu vou te falar os meus. Fadiga de 5 horas da tarde... Eu sou elétrica. Eu falo, eu não tomo drogas. Nada, nem suplemento, só vitamina D. E eu sou assim... 5 horas... Era um cansaço, doutor, que assim... Eu queria deitar no sofá e ficar. Eu não conseguia sair do sofá. Assim, eu não conseguia trabalhar de tanta fadiga. Eu acho que tem uns cortes que a sua filha fala disso no vídeo, não tem? Não sei, ela fala. No vídeo da menopausa, ela tem uma parte no que eu seu era chata. vídeo. Não, ela fala que eu era chata, isso. Não dá pra... Vamos rolar esse vídeo? Vamos, claro. Coloca pra gente o vídeo do projeto que a Maria Cândida está desenvolvendo. E eu quero ouvir a sua filha falar. Coloca pra gente aí, Eduardo. Esse é o que segue o trailer, Meu nome é Esse Maria é o Cândida. teaser. Que segue o livro. Tenho 54 anos. Nasci numa cidade grande. Tenho uma vida estressante. Aí. Eu passei pela menopausa com sintomas que achei que ia perder o controle da minha vida. De tanta irritação. Mãe, você era muito chata. Irritada, comia muito, era explosiva. Explosivo. Esquecimentos. Había noches que yo no dormía. Calores. Tenía unos sudores en que veía cómo le escurría el agua aquí. Que legal. Qual é a causa de tudo isso? É genética? Estilo de vida? Então não vai ao doutor. Doctor, mucho no. O lugar onde vivemos? Qual é o segredo? A los 52 años, le llamamos que la mujer le ha dado la primera vuelta al mundo.
Ninguém conseguiu me responder com exatidão por que algumas mulheres passam tão mal e outras não. No tengo síntomas de menopausia, creo que ahora estoy en mi mejor momento. O que me liga a 1 bilhão de mulheres no mundo com sintomas da menopausa. Em 30 anos de carreira, já cobri quase todas as histórias. E agora, saio para descobrir a minha história. Menopausa Sem Fronteiras. Que legal. Você viajou com um time? Sim, com a equipe. Eu abri uma produtora, né? Eu tenho uma produtora hoje que chama Indira Filmes. E esse é o meu primeiro produto. Conta desse projeto, Conta Maria esse projeto Cândida. pra gente. Vamos... Porque isso é terapêutico. Vamos aos pontos que eu acho que vocês vão gostar bastante. Inclusive, eu quero que a Veja Saúde esteja comigo na África, que eu vou à Opa, África em agosto e viajar. setembro. Seguir as mulheres, só que você viu as mulheres na América do Sul, Latina, agora a África. África, ano que vem Ásia e Oceania, depois Oriente Médio. Eu descobri uma clínica de menopausa no Irã, que obviamente agora não dá pra ir, entrar. mas daqui 2 anos, Quem 3 sabe? esse Tomara. projeto é até 2029. Por quê? Porque em 2030 a gente vai ter, segundo a Organização Mundial da Saúde, 1,2 bilhão de mulheres no climatério, ou seja, do início no mundo. Isso é o dobro de pessoas, o prognóstico das pessoas com diabetes, que terão diabetes. E olha quanto que é investido em diabetes. Eu amo, eu quero que invista bastante em diabetes, mas ninguém olha para cá. Ninguém olha para essas mulheres da menopausa. E a menopausa pode interceptar uma mulher com tantos sintomas. Sim. Ela vai afundando tanto. Primeiro, porque ela não entende. Segundo, que ela não entende. Ninguém ensinou a mulher. Na puberdade, na minha época, hoje minha filha não, mas na minha época, a gente pegava absorvente, assim, escondido. A vergonha era assim, uma vergonha mortal, se vazava um sangue na calça, entendeu? Era assim... Ou seja, a gente não aprendeu a olhar para o nosso corpo. A gente vê em filme isso, a mulher, ela não pega um espelho, ela não olha. E o menino, né, vocês, todo mundo, ai, que bonitinho, mexe aí e tal. A gente, masturbação, mas nunca. E o menino é super incentivado. E a masturbação ajuda muito, porque libera hormônio de bem-estar. Então, assim, a gente não está falando de pornografia, a gente está falando de... fisiológico. Exatamente. Então, assim, a mulher na puberdade... Pelo menos era assim, mas eu acho que muitas ainda são assim. A mulher na maternidade, quantas mulheres que você vê ainda hoje falam assim, olha, ninguém me explicou o que era ser mãe. Ninguém me explicou não só as demandas, mas o sobe e desce hormonal que acontece com a gente, desde que você engravida. Então, é um momento que você tem que separar aqueles 9 meses. Eu vou te falar que eu vivi esses 9 meses muito bem, a minha gravidez. Depois, quando veio o bebê, eu não sabia o que fazer com aquele bebê. E eu sou muito... Caxias, eu treinei absolutamente tudo, doutor. Eu fiz eu li aquele livro. Tinha aquele livro, O que esperar quando está esperando. O que esperar depois de 1 ano, eu já tinha lido. Eu fiz os cursos de boneca, põe fralda, não sei o quê. Quando chegou a bebê, eu olhei, me deu, assim... Desespero. Eu falei, minha vida acabou. Assim, eu pensei. E as mulheres não têm coragem de falar isso, né? Por quê? Porque, de repente, eu que viajava pelo mundo, eu que fazia... Falei, agora, acabou. Eu vou ter que ficar aqui com a bebê, que eu não sei... Eu sou filha única. Casa. Eu não sei, nunca tive contato... Minha vida foi trabalhar a vida inteira. Eu nunca tive contato com criança pequena. Então, assim, eu não sabia nada. E aí, foi difícil. E aí, vamos lá. Puberdade, maternidade, menopausa. É a mesma coisa. Chega no escuro. Mais de 70% das mulheres, estatisticamente, não sabem o que é menopausa, não sabem que hormônio define o seu corpo, que é o estrogênio, né? Pra gente, estrogênio e progesterona. Por isso que elas consomem um monte de testosterona à torta e à direito, porque elas acreditam, né? Embora a gente fabrique testosterona, é muito pouquinho, e a gente não tem essa necessidade de tanta testosterona, e vicia, não é, doutor? Porque
ele imagina, você tem um hormônio, você só vai viciar naquilo que é bom. E é alguma ótimo. Coisa que lhe traga alguma vantagem. E nós não podemos negar que tem algumas vantagens da testosterona. Porém, é um corpo que não foi fabricado para esses níveis. É um Chevette com motor de Ferrari. E às vezes, nós não temos basicamente grandes estudos com esse tipo de reposição. Exatamente. E você abre a internet, mulheres conhecidas falando, testosterona é vida. Nossa, eu fico tão revoltada, mas é porque elas não sabem, né? Porque aí enfraquece realmente a amizade, né? Mas no fundo, assim, são dois problemas. Um do médico que está passando e outro dela não perguntar e não saber sobre o organismo. Né? Eu vou fazer uma defesa dos pacientes, inclusive das pessoas que falam, as mulheres e muitos homens que usam testosterona. O problema está no médico. Porque o paciente tem todo o direito, hein, Diogo, de pedir o que quiser. Olha, eu quero comer e emagrecer. Tudo bem, não vai dar certo. Que vai melhorar a vida dele. Eu quero isso, eu quero aquilo. Minha vida tá horrível. Vem cá, deixa eu te falar. Você acorda às 6 da manhã, dorme meia-noite, você não tem pausa pro almoço, você não tem lazer, não faz esporte. E você tá botando a culpa da testosterona? Seu trabalho é abusivo, seu chefe é tóxico. E você não faz terapia. E você acha que a testosterona vai... E não tem estudos. Medicina bem feita é preto no branco, é baseada em evidências. Traga evidências, a gente muda. A medicina já mudou milhões de vezes. Claro. E pode mudar. E vai mudar mais rápido agora com a inteligência artificial e tudo, com os robôs e tudo. Acho que a velocidade vai aumentar, como a gente fez a vacina de Covid. Né? Mas você vê como que... Né? Sempre política envolvida, é complicado. Mas... Imagina quando eu cheguei na menopausa, e vocês viram no vídeo. Irritação, mas assim, é uma irritação, Sua Diogo. Ele sabe. Nos olhos, né? Isso que você não viu o resto dela. É um pecado capital. E ela estava na adolescência. Ela hoje tem 20, ela tinha uns 16... E eu entrei aos 50 anos, hoje eu tenho 54 na menopausa. Então, você imagina o hormônio explodindo nela e o hormônio explodindo no sentido de decadência. Nossa, imagina a relação de vocês. Eu falei para Renata Ceribelli, eu falei, você precisa fazer no Fantástico uma matéria sobre... Vocês também podem fazer. Adolescência, porque é muito comum você ter filho adolescente quando você está na menopausa. É uma explosão. Assim, são os extremos. Os extremos hormonais. E aí é o choque o tempo todo. Então, a continuação do vídeo é e você se trancava no quarto e não queria falar com ninguém, sempre emburrada e não sei o que e tal. E você não sei, daí ficava... A lavagem de roupa suja. A lavagem de roupa suja. Mas o documentário, a série documental, o primeiro episódio começa assim, porque muitas mulheres se veem nessa situação. Então, assim, irritabilidade de tudo é um problema. Por exemplo, aqui não está virado certo. E isso me irrita de tal forma que, de repente, eu vou falar assim, mas quem está cuidando disso aqui? Nossa. E eu não sou essa pessoa, né? Mas você até... Quem está cuidando? Mas você não sabe... Assim, uma coisa que passaria... Você não sabe que é aqui virado, porque a câmera pega aqui o Veja Saúde? Não, eu esqueci e tal... Mas você está fazendo um trabalho que não pode esquecer, você sabe. Daí você vai... O piloto de avião também não pode esquecer, senão o avião... Sabe assim? É uma coisa que não para, você não para. Parece que você quer brigar com as pessoas. A série já está na internet. Não está na internet. Vai estar quando? Ai, calma, é uma série global que eu estou vendendo ainda. Calma. Opa. Calma que eu vou chegar lá. Porque vocês estão muito ansiosos. Os médicos têm que assistir. Alguns médicos já estão assistindo, porque eu tenho conselheiros. Justamente, né? Acho que você está certíssima, porque o médico tem que ouvir essa visão. Então, quando eu me vi com tantos sintomas, essa fadiga extrema, essa irritabilidade extrema de as pessoas que trabalharam comigo criaram um grupo de WhatsApp separado para falar da minha irritabilidade. Olha, isso é muito sintomático, hein? É tipo falar do chefe, né? Alguma coisa... Porque a família são as pessoas que estão próximas que reparam. A própria pessoa, ela não tem essa noção tão clara de que você está abusando, né? Nevoeiro mental, que é uma questão... Isso imagina é real, eu, né? Real. Você vai ver aqui que eu vou esquecer várias coisas. É que hoje eu já tenho a manha da comunicação, então às vezes eu troco de assunto, a pessoa que está na minha frente nem percebe direito, porque eu já sou esperta em palestra e tudo.
quantas vezes. E aí, às vezes, quando é muito forte, eu paro e falo assim, eu não sei o que eu tava falando. Tava falando disso, Esse é o aquilo. nevoeiro mental. Esse é o nevoeiro mental. Porque parece que você tá falando uma coisa e dá um tilt. Um tilt. Mas imagina uma mulher, CEO, que foi tão difícil para ela chegar naquele cargo. Ela apresentando um projeto. Só com homens, vocês sabem, né? Vocês são homens que estão ajudando aliados. Só com homens assistindo. Ou com mulheres também, mas enfim. Ela para o raciocínio. Ou ela treme. Ou ela sua. Fogacho, ela começa a suar absurdamente. Você acha que isso não impacta na sua profissão? Obviamente que vai impactar. Obviamente que vai impactar. E aí, vendo tudo isso, eu criei um quadro na Globo, no Encontro, que chamava Menopausa Sem Susto. E a gente falava uma vez por semana sobre isso, mas eram uns 3, 4 minutos. E eu comecei a ver que todo mundo, eu mesma sem ser médica, e não é minha pretensão, ser uma melhor comunicadora, por isso que eu estou fazendo gerontologia. Eu quero ser uma melhor comunicadora em saúde. Eu não quero ser uma pessoa que pega e dá uma notícia errada ou não sabe procurar a fonte e tudo isso. Então, por isso que eu estudo, né? Que deveria ser o básico para todo mundo estudar. Porque a gente é do tempo, né, Diogo? Que eu não gosto de falar do tempo, mas que não tinha Google, não tinha nada. Era ligar, pegar o telefone físico, ligar e apurar com mais um e com 3 médicos para ver se tudo batia. Era assim que era apurado o jornal. Ligava para a delegacia, ligava para os bombeiros para ver se tinha incêndio. Enfim, é assim que para um socorro. Chegou algum famoso aí. Eu comecei em 91, 92. Há muito tempo, eu já era muito nova. Mas, então, me vendo desse furacão, eu criei o quadro, mas mesmo assim, era muito pouco. Porque a gente conseguiu explicar, assim, hormônios, os sintomas básicos, que é insônia, nevoeiro mental, fadiga, ressecamento vaginal, algumas coisas básicas, mas a gente não conseguia ir a fundo em nada, porque a TV aberta não vai a fundo em nada. É uma TV, né? E não estou falando uma ou outra. É assim, agora a gente fala de menopausa, depois a gente fala de outra coisa. Eu falei, não, eu preciso... E já... eu estava num momento da vida, foi 2024, que eu já tinha feito absolutamente tudo em TV. Daí eu falei... Aí veio o propósito. Eu já queria... Eu tinha saído da TV em 2010. Eu fiquei 3 anos tentando fazer esse programa sobre mulheres brasileiras. Eu consegui ser indicada em lei, né? Aprovada, mas eu não consegui a captação das empresas. E aí eu gastei praticamente todo o dinheiro que eu tinha e entrei numa crise horrorosa financeira. Foi minha primeira aventura de empreendedora. Neste momento, agora em 2024, veio a internet e eu falo... A internet me salvou do etarismo da televisão. Sem dúvida nenhuma, a internet me salvou. Porque quando eu comecei na internet em 2019, eu... fui uma das primeiras, assim, da minha geração, né? Porque a gente, televisão não tem tempo de fazer internet, mas eu gosto de tendência, eu gosto de estudar tudo que é novo e tal, e me aventurar e tudo. Então, eu comecei a estudar e comecei a marcar meu território na internet, já entendendo qual era o meu território, porque eu já tinha começado o meu programa com as mulheres lá atrás, em 2009, eu já tinha passado por todo esse questionamento de gerações, eu já tinha começado a desaceleração física do envelhecimento, eu já tinha passado por várias depressões. Então, assim, me pareceu óbvio que eu estava falando deste assunto. Foi tudo caminhando para isso. E aí, em 2019, eu comecei a internet e, de repente, depois de 1 ano e meio, 2, eu comecei a ser cotada para fazer publicidade na internet. Então, laboratórios, de repente, querem que fale sobre uma campanha sobre prevenção de câncer de mama. Uma campanha sobre isso. Mas foi nesse cenário que você descobriu que você notou o etarismo? O etarismo eu notei com 44 anos. Por quê? Voltando, quando eu saí da TV em 2010, que eu saí da TV Record, e eu fiquei 3 anos tentando fazer esse programa, eu saí da TV. E eu fiquei tentando, pondo meu dinheiro para fazer pilotos, indo para lá, indo para cá, filmando e tudo. Exatamente. Chegou uma hora que meu dinheiro acabou.
E aí, o dinheiro que eu tinha de reserva acabou, eu tinha me separado. Por isso que quando eu falo para mulher em palestra, eu falo para empreendedora, eu faço muito para o Sebrae, em vários lugares do Brasil. Eu sei o que elas estão passando. Apesar de eu ser uma pessoa conhecida, eu tive que vender apartamento, pegar um apartamento bem menor, eu vendi meu carro, peguei um carro simples e depois de 10 anos eu consegui trocar meu carro. Por quê? Porque eu passei uns 8 anos, assim, muito difíceis. E eu já tinha... entrevistado mais de 100 atores do nível de Brad Pitt, Sandra Bullock, Tom Hanks, Quem vai acreditar Rachel que você está Weisz, passando Kate dificuldade? Winslet. Exatamente. Eu tive programas, só eu, que eu ganhava 100 mil reais naquela época por mês, Nossa, nesse programa na muito Record de merchandising. Porque merchandising dá muito dinheiro mesmo. Por isso que a diretora falou pra mim, você quer sair? Tem gente louca pra dar no teu lugar. Só que chega uma hora que até o dinheiro, você fica confuso com tudo aquilo, né? Mas, quando eu... agora eu tentei, eu tô falando... Eu puxei o etarismo, que você citou, voltou. de passagem, eu trouxe, porque é um tema muito caro. Você está falando de menopausa, mas eu acho que ela anda muito com o etarismo. Sim, é uma das coisas que acontecem neste período, também com a mulher. E aí, quando eu quis voltar para a TV, que eu falei, agora eu já perdi tudo que eu tinha perdido de dinheiro, eu tenho que voltar para um trabalho fixo. Aí eu falei, o que eu pensei? Obviamente que todas as televisões iam me querer. Eu tenho um vídeo no YouTube que fala, nenhuma TV me quis. Porque eu falo tudo. Eu não tenho... Você soltou um vídeo dele? Não, mas não na época. Depois, eu falo abertamente, porque eu não dependo de ninguém hoje. Foram portas fechadas nessa Total. época? Total. Na sua leitura tem a ver com o fator idade. Eu vou falar pra você o que falavam pra mim, e aí vocês avaliam. Primeiro, nossa, Maria Cândida, você é tão boa pra gente que a gente não tem o que fazer com você aqui. Essa é uma coisa. Essa é top. Muita mulher ouve isso. A mulher com 50, 52, que é aposentada. Mas você era diretor, nível level C. O que eu vou fazer com você aqui? Só que a pessoa, ela quer servir café para estar de novo começando, entendeu? Assim, no mercado. Mas ninguém quer conversar com você sobre isso. Outra coisa que eles falavam para mim, você é muito cara, Maria Cândida. Tudo que você fez, eu não tinha falado isso, que eu queria ganhar R$1, nem R$1 milhão. Nada, zero. Então, não se justificava. A maioria sumiu, mas sumiu, assim, de, às vezes, encontrar no shopping, a pessoa fingir que não me via, porque eu já tinha procurado, né? E eu sou dessas pessoas que... Eu sou repórter, minha base, então eu vou até, né? Então, a pessoa, né, encontrar na festa de aniversário de uma criança, eu ia lá e conversava, mas, sabe, eu via que era um incômodo encontrar. E a outra, até que eu ouvi uma coisa definitiva. Aí isso foi o que eu... Você não foi grosseiro, porque essa pessoa, ela não quis ser grosseira. Mas ela falou, você não acha que o seu tempo na televisão já passou? Soltou. Soltou essa... Aí, na hora que eu ouvi, eu falei, meu Deus, é isso. Para o vídeo, meu tempo na televisão já passou. Por quê? Porque as pessoas não veem uma mulher de 45 ou 47 anos como disruptiva, como rápida, né? Assim, no sentido de online. Né? Obviamente que tem um monte de gente lenta, mas é lenta porque sempre foi lenta, não é? Tem hoje gente chata, porque sempre foi chata. Tem, né? Não é que o velho é chato, ele sempre foi chato. Né? Essa é uma pessoa, um indivíduo que sempre foi chato. Ele envelheceu, piorou. Né? Então, assim, é difícil a pessoa olhar e ver que você está fazendo alguma coisa diferente ou que você vai fazer. Então, a primeira coisa que vem é... Você já fez... E aí, a conversa era... Você já fez tanto sucesso. Você já fez tantas coisas. E realmente, já fiz tantas coisas. E assim, eu ouvi tantos nãos que eu acreditei que eu não era mais para televisão e nem para comunicação. E aí eu falei, já que eu não sou para comunicação, então eu vou fazer o seguinte, eu vou para trás das câmeras. Aí eu comecei a fazer um curso em 2014 de comunicação corporativa na GV. Porque eu falei, agora eu vou ser do corporativo, porque eu já acabou essa fase, que era jovem, eu vou para outra fase. Eu contratei um headhunter.
Aí eu falei, olha, já fiz isso, andei o mundo todo, conheço isso, sou uma pessoa super bem informada, pá. As empresas não querem gente diferente, né? Porque esse é o discurso, Sim. né? Eu quero, Diversidade. porque eu quero diversidade. Mas era 2014, não era tão assim ainda. Daí ele voltou para mim e falou assim, olha, até levei seu nome, mas você não fez uma carreira corporativa. Então, impossível. Eu falei, mas me deixa 3 meses no lugar de experiência, você vai ver. Infelizmente, não dá. Aí eu comecei... A minha autoestima, volto a dizer, por isso que eu entendo exatamente o que acontece com uma mulher quando ela começa a ser eliminada nos 43. Eu comecei a ser eliminada antes porque eu sou do vídeo. Ou seja, ela vai ficar velha, ela vai ficar feia, ela vai ficar gorda. Pensa que tinha... preta, gorda e... não tinha na minha época. Mas se você engordasse um pouco... Tá precisando emagrecer, Tinha né? Isso foi falado com você? Ah, claro. Foi falado com todo mundo, é que ninguém fala. Mas, Maria Cândida, quando você traça um paralelo dessa época, que não faz nem tanto tempo assim... Não, 2014, 10 anos. Os tempos de hoje, a coisa melhorou de fato ou é só vitrine? Sabe que eu dei uma entrevista ontem para o Meio Mensagem justamente... e aí eu tive que refletir sobre isso. Melhorou. Hoje a gente tem mais mulheres no comando, principalmente no jornalismo a gente tem. Mas se você vê o topo, você não tem. Né? Você tem nos níveis de direção, Mas então você não acha que não tem. seria o mesmo sentido do greenwash? Será que não tem muita cota para contar história? Tipo assim, olha, tem mais discurso do que tem ação. diversidade de cor, tem diversidade de idade, mas é mais pro storytelling do que na verdade. Sim, eu ouvi de um executivo há 2 anos. Porque eu sou uma pessoa muito combativa com relação a... Porque eu passei por tudo isso, com relação ao altarismo, eu falo sobre isso. Você não tem rabo preso. E não tenho rabo preso. Assim, é a minha personalidade. Eu sempre falei e sofri punição, muitas vezes nas redações. Mas eu sempre fui assim, né? É um traço da minha personalidade, porque... A gente não busca a verdade, a gente não quer a verdade, então vamos tentar melhorar. Só que as pessoas não gostam de ouvir a verdade, mesmo que seja de forma tranquila e educada, elas não querem ouvir a verdade. Elas querem continuar fazendo do jeito que estão fazendo. E eu ouvi, a sua diversidade ainda não chegou. Também não foi uma... Não, eu tenho várias coisas para falar aqui. Cidade ainda não chegou. Nós estamos no momento da diversidade racial. Ou seja, obviamente que tem que ter diversidade de gênero, diversidade racial, diversidade etária. Só que, para o marketing, é a mesma coisa que o pessoal LGBTQIA+, eles falam, só me chamam para fazer uma palestra quando estamos na época da parada, quando estamos na época de, estamos contra a homofobia, aí eu falo. Quando não é essa época, eu não falo... Isso não é diversidade. Não tem nada a ver. Você está aumentando o estigma. Exatamente. Então, assim, hoje tem empresas fazendo programas de contratação para pessoas 50 a mais. Mas o que eu acho que falta? Consultoria. A gente tem uma ótima consultoria, não sei se vocês já ouviram falar da Maturi. A Maturi faz consultoria para algumas empresas para atender... o que você precisa, empresa? Que tipo de funcionário? Qual é o perfil de funcionário que você precisa? Então, eles ajudam até, olha, tenho esse e esse. E aí, se esse funcionário, ele não tiver uma adaptação ou uma readaptação nessa empresa, e se não houver um acompanhamento, vai ser muito difícil ele persistir. Não só persistir da força dele, ele se manter. Porque, assim, o online, assim, a gente é mais lento, com várias coisas. Tem coisas que você vai para uma agência de publicidade e eles falam Gen Z. Eu tenho certeza que alguém... Gen Z, assim, não sabe. Eles falam de um jeito, as pessoas mais jovens, e sem nenhum... Assim, eu sou a favor do mix geracional super. Eu acho que é aí que está o lucro de uma empresa. Mas eles falam de um jeito que você não entende. Então, tem que ter um acompanhamento e tem que colocar aquela pessoa com as habilidades que as pessoas mais velhas têm.
Por exemplo, eu procurava em enciclopédia. Eu não sou uma pessoa que baixa o Google e vou na primeira coisa que o Google tem ou que o ChatGPT vai me dar. Não vou. Eu vou perguntar, vou falar, me faça um raio-x com o que fulano, doutor tal, falou. Me compara os artigos. Então, assim, é uma outra forma de usar o ChatGPT, usar o Google. E isso o jovem não tem. E não é por falta de experiência. Sim. A gente é de uma época que a gente lia, que a gente procurava, assim, que tudo era, né, analógico. Então, você tem que colocar a pessoa mais velha nos processos que ela possa contribuir. E não vai lá no digital puro, porque ela não vai contribuir. Então, tem que ter uma consultoria para você contratar pessoas mais velhas. E cada vez mais, porque você sabe, a pirâmide demográfica está mudando. Ou seja, nós teremos necessidades cada vez maiores de pessoas mais velhas que eu falo da nossa idade, 50 mais, 60 mais. Dizer, uma das pessoas que eu conheço que mais entende de IA e de tecnologia e de programação tem 60 anos. Jura? Exatamente. Então, eu tenho um pouco... Eu discordo de você num ponto. Pode discordar. Porque você está colocando todo mundo no mesmo balaio. E são pessoas. Então, às vezes, você tem pessoas igual o chato. É o chato que já era chato antes. Então, talvez uma pessoa que está mais... O perfil daquela pessoa é de escrutinar mais, observar mais, perguntar mais. E o da outra, não. Então, eu acho que vai por esse lado, talvez. É que a maioria... Talvez a maioria. A maioria vai tendo lentidão, mesmo lentidão cognitiva, né? Mas nós somos muito bons... O jovem não sabe o que é um arquivo, né? Por exemplo, às vezes não é bom em ponderar. Então, mas quando você junta a vivacidade, a energia, a rapidez do jovem, como minha filha, em 1 minuto, mãe, tá pronto. Com a nossa experiência, aí Sim. E outra coisa, soma, né? Isso, já saiu no New York Times já milhões de vezes já, naquele caderno Well, que é bem-estar e tal. Se você, as pessoas juntando mais velha com jovem para conversar, os jovens querendo conversar com pessoas mais velhas. Então, gerando essa necessidade, mas as empresas estão aos poucos vendo que, primeiro, se ele coloca diversidade num time, ele vai ter diversos lugares de fala e aquele produto dele, embora seja focado não sei o quê, de repente ele pode abrir uma janela para outras pessoas também. Então, assim, é inteligente, só que precisa ativista, praticamente, dentro de uma empresa, entendeu? Ainda bem que tem você, uma das vozes que fala sobre... Mas me falaram não nas empresas. Ninguém me quis, doutor. Mas eu tô brincando. Mas você está contagiando muita gente que o tempo é inexorável para todos. Então, muita gente está sendo contaminada com a sua fala. Ainda bem. Então, eu penso dessa forma. Eu acho que, inclusive, quando a gente fala especificamente dessa causa da menopausa, né? Você como voz. E até queria te perguntar o seguinte. Nos últimos 2 anos, a gente percebe, assim, diversos livros sendo lançados, né? O seu, de médicos, de ativistas. Ao mesmo tempo, a gente percebe produtos e serviços sendo lançados para essa mulher na menopausa. E aí a pergunta que eu faço é o seguinte, Maria Cândida, você que está tão assim mergulhada, até que ponto a gente tem coisas sérias, mas também não tem muita promessa infundada, muito charlatanismo, picaretagem, até que às vezes tenta ludibriar essa mulher que está com nevoeiro mental, que queria estar melhor. Você percebe que tem gente se aproveitando desse fenômeno da menopausa? Sem dúvida nenhuma. Tem muita gente se aproveitando, e no mundo inteiro, só que eu não tenho conhecimento no mundo, vou ter em breve. Mas, por quê? Porque é um mercado de trilhões. Como eu falei, a gente vai ter... No Brasil, nós temos 29 milhões de mulheres no climatério. 29 milhões. Imagina você vender uma cápsula, e eu vejo isso muito em suplementação. Uma cápsula que te deixa magnésio, e não sei, ômega 3, e cálcio, não sei o quê. Sendo que, doutor, você tem que usar cálcio se você... se você não tem déficit de cálcio? Existem calculadoras que em 1 minuto, numa anamnese simples, você sabe se a mulher precisa de cálcio ou não.
E muitas não precisam de cálcio. E o que acontece quando você tem excesso de cálcio? Então, o corpo da gente, ele é feito exatamente para balancear as coisas. Então, isso desregula. Você não pode ter em excesso, você pode ter calcificação onde não deve. Por exemplo, coronária. Vou E a dizer mulher mais. que está na menopausa, quando ela perde o estrogênio, O risco ela cardiovascular. exatamente o risco cardiovascular vai lá para cima, tanto que o número de infarto Você aumenta, tocou sempre aumentou. Nossa, Diogo, você tocou num ponto muito sério. E a Maria Cândida, que é ludibriar a mulher no climatério, e esse é um dos pontos, os suplementos. Não, o Que não tem suplemento, o rigor, que eu não tem o vejo rigor assim... do controle do remédio, Mas é tudo aprovado pela Anvisa, aí que tá. porque é suplemento. Para umas coisas é suplemento, mas para outras, mas com promessa de A remédio. regulação, ela é mais, vamos dizer assim, mais permissiva, de Mais certo modo, frouxa. né? Minha mãe tem 88 anos. Eu acompanho os canais que ela... Se você vê aqui, eu não consigo. É um crime. É um crime. Eu sei, aqueles 0800. Não? É uns caras... Dá até medo. Cura tudo. E tem garotos Então... propaganda de maior idade Que dá brinde, dá tudo, eu que sei. falam coisas que e você acredita, viu? Se você não pensar muito, você cai Não, mas as pessoas... É uma comunicação muito boa, né? Quando eu começo a ouvir... Porque o estudo de Harvard diz... Nossa, eu já fico com o cabelo em pé, já tenho vontade de pegar quem escreveu. Porque... Eles vão pegando e vão tentando manipulação. vender. Então, assim, o que eu acho que existe na menopausa? Existem, como você falou, e eu não vou falar mal dos meus colegas, mas existe muitas mulheres que são famosas e que não estudaram saúde. E repercutem, ou às vezes um médico que elas têm, que muitas vezes é aquele médico famoso, Sim. né? Sempre tem aquele médico famoso que consegue fazer você emagrecer, que consegue fazer você tirar os sintomas da menopausa, que consegue dar filho. Olha o que deu no Roger, né? Como se fosse... fazer filho rápido e fácil. Como se fosse passivo. Como se Exatamente. ele te emagrece, Exato. ele te dá filho. Não E é, voltamos, isso não é assim. mas isso cair na boca de uma mulher muito famosa é muito complicado. Sim. E eu já vi várias muito famosas falarem. Então, assim, como que eu posso... É complicado, entendeu? Porque muitas vezes a mídia também compra. Eu já vi a mídia comprando. Sim. Ah, o que você toma? O que não sei o quê? É a famosa receitinha que é das antigas revistas. Emagreça... Sim, a fórmula 10 mágica. quilos em uma semana e fica com a barriga chapada e o bumbum na nuca. Como Sim. assim? Tome o chá por 15 dias, Sim. sopa tal. Não vai acontecer. Mas antes, ninguém falava, né? Hoje, sim. Então, assim, eu vejo, no caso das pessoas que têm muita mídia, às vezes não terem o conhecimento, e aí eu não sei o que fazer. Eu vejo médicos que não têm RQ, ou que têm e realmente querem ganhar dinheiro à torta e à direito, e vão para a internet e ficam falando, ou receitam para suas pacientes, que falam de boca a boca, boca a boca. O que mais que eu vejo aí? O mercado por exemplo, de bem-estar e skincare, se a gente falar de pele, é um mercado que eu vejo seriedade nisso. Quem precisa de um creme mais hidratante? Não é minha filha de 20 anos, embora ela use. E todas amam usar nessa idade, de 15, 16. Você tem filha? Filha também. Ela deve adorar skincare, porque elas aprenderam no YouTube. Né? Maquiagem e tudo mais, né? O efeito Sephora, as crianças entrando no Sephora. Mas hoje já tem empresa, não posso falar, mas tenho acompanhado estudos que eles conseguem fabricar em 3D uma pele menopausada, coisa que nunca fizeram, né? Antes eles não sabiam, eles só sabiam a pele branca. Daí começou a falar, peraí, a gente tem que falar de pele preta, tem que falar de pele parda. O nosso país tem mais de 50%. Precisamos ter essa diversidade. E agora é a diversidade da mulher menopausada, que precisa mais desses cremes. A gente precisa de um creme, não precisa ser caro, mas a gente precisa de um creme mais hidratante, porque a gente tem o ressecamento vaginal, é o mesmo ressecamento que acontece na nossa pele, né? Tudo resseca, que é o mesmo ressecamento do lábio, que é o mesmo ressecamento do seu olho. Olho seco. Então, a mulher na menopausa, no fundo, ela teria que ter muito dinheiro, porque um colírio para olho seco, aquele colírio hidratante, é caro. Um produto de pele é caro, e não é só um. Então, assim, a indústria da beleza, ela não está agindo com picaretagem, ela está agindo com foco no que vai dar dinheiro, Sim. no que já está dando dinheiro.
ponto. E eles falam 40 a mais. No fundo, a pessoa de 40, ela não vê tanta ruga. A de 45 começa de 47, 48, 50. Aí, na menopausa, começa a ver, realmente muda, né? E a gente vai tratando, e vai tratando, e vai tratando. O que mais? Qual indústria do suplemento eu acho que abusiva? O que está surgindo na menopausa? Por exemplo, na Índia, eu li outro dia, porque eu estudo muito economia prateada, é meu próximo livro, né? A Silver Economy em cima de tudo, que é o que você perguntou, em cima de tudo isso. Esses co-living, que aqui também estão fazendo, sabe? Se você criar comunidades, assim, uma incorporadora pega e cria não sei quantas casas para mulheres, amigas mais velhas. E que não é o antigo asilo, residencial de idosos, né? Não é isso aí. É um lugar que tem uma físio, de repente, tem uma academia melhor, tem lugar para você compartilhar, sempre pensando que compartilhar, fazer amizade, não sei o quê, tá tudo no estilo de vida, tá tudo da saúde mental, tá tudo ali. Então, na Índia, acho que chama Kerala, um lugar que eu li que estão fazendo mais ainda, já tem vários desses. E no mundo inteiro está surgindo em cima desse fator envelhecimento, que começa de fato na menopausa, começa nos 40, mas que a gente sente mesmo na menopausa. Do homem eu não sei se é na eu não estudo o homem, né? Não por nada, mas é que eu sou mulher, então... tem muita coisa para estudar na menopausa já. Né? Então, tem realmente uma indústria, e não é negativa. Sim. Né? Mas eu vejo que a indústria da promessa, e eu não sou contra procedimento estético, por exemplo, eu sou contra você se transformar, porque você não correr quer... riscos, né? Correr riscos e tudo mais, cirurgias, não. Né? Então, assim, nisso que eu vejo, a coisa ligada à beleza, que não é o creme, é o dinheiro fácil. Entendi. Ali. É a pílula mágica, né? É a pílula mágica que vocês já falaram de vários. Sempre tem, né? E você sabe que eu ia também aproveitar para perguntar, você está fazendo esse projeto Menopausa Sem Fronteiras, né, que percorre o mundo para entender olhares diversos sobre a vivência menopausa. Da menopausa, né? Sim. E você nota, assim, influência pela tua viagem na América Latina, que você já percorreu aí, conversando com as mulheres, tem... diferenças culturais que impactam essa experiência da menopausa? O que você aprendeu nessa primeira fase da jornada pelo mundo? Eu fiz parte da América Latina, né? Eu não fiz Chile, não fiz Argentina, não fiz Paraguai, Uruguai, e fiz só Amazônia no Brasil, porque foi a primeira pergunta. Eu vi que tinha indígenas lá. Tinha várias. Tem indígenas maias, tem incas, descendentes, obviamente, né? Mas, primeiro... As indígenas que moram nos seus habitats ainda não têm tanto sintoma, pelo que eu vi. E entendem melhor de chás, de ervas, de tudo que pode te ajudar a diminuir sintomas e de uma forma natural. A maca, por exemplo. Maca peruana. Maca peruana. Me mandaram... Há um tempo atrás, 1 ano e meio, eu falo de menopausa, me mandaram a maca peruana. É ótimo a maca peruana e tal. Eu falei, não vou tomar. Não vou tomar, porque eu não acredito, eu sou super... Não acredito, isso, aquilo, tá. Quando eu cheguei no Peru, eu falei pra minha produção, né? Eu falei, a gente vai achar ou a maior especialista em maca peruana, eu quero saber isso. O que tem na maca peruana? É um tubérculo, como se fosse uma batata, né? É um tubérculo que vira um pozinho. E a maior parte das mulheres no Peru, elas tomam maca peruana, não é tomar pílula agora. Toma pílula agora, pode te dar uma coisa que nem guaraná em pó. Mas não, as que tomaram lá, no leite, no bolo, não sei o que elas tomam o dia inteiro, maca. Realmente, Peru tem um índice menor de sintomas. Mas será que dá para falar que é por isso? Não dá para falar porque não é ciência. Será que é nexo não causal? É aí que tá. O que eu estou fazendo, doutor, eu adoraria que eu tivesse sociólogas, fazer uma associação. É um trabalho antropológico, né? Então, eu gostaria que tivesse todo esse secto comigo, mas não tem dinheiro para isso, mas... Você fez uma observação. Exatamente. Dali sai outras Mas coisas. a ciência, ela começa na observação. Qual o meu objetivo? É um médico olhar e falar,
ela viu, fulano falou, porque ninguém fala assim, a maca cura. Eu não vou deixar que saia a maca cura. Mas, olha, as mulheres que moram em Junín, que chama Junín, que é o lugar onde a maca mesmo é um vale mais frio e tal, para elas a menopausa, a maior parte das mulheres nem sente, não reclama de menopausa. Então, assim, eu ouvi isso de várias fontes. Então, talvez eu faria um documentário só nesse lugar, para entender essa maca peruana. Olhando, entrevistando e por observação, eu começo a juntar um quebra-cabeça ali e aqui. México. Eu entrevistei uma médica que é excelente, super top, assim, só gente top, né? Que você vai atrás, porque são as pessoas que estudam, que estão nos congressos e tudo mais. E ela falou, aqui, nós temos, a altitude é 2.000 e pouco, né? Cidade do México. Já existem estudos falando que a mulher que está numa maior altitude, ela entra, você pode me falar, ela entra em falência ovariana antes, uns 2 anos antes. Por quê? Por causa da falta do oxigênio. Olha só. Pode acontecer, doutor? É difícil de provar. De provar. Porque às vezes é plausível. Uma coisa é ser plausível. Outra coisa é realmente... pegar um grupo... Aí que tá. Você vai ter que pegar um grupo e estudar esse grupo. O que eu vejo de documentário de menopausa que estão fazendo? Muito voltado aos Estados Unidos. Médicas americanas, mesmo afrodescendentes, lá nos Estados Unidos, mulheres americanas. Outra realidade. Outra realidade. Então, o que eu estou fazendo, por isso que chama Sem Fronteiras, eu estou fazendo uma viagem, que é um questionamento, é uma investigação. E eu converso com mulheres das cidades, eu converso com mulheres rurais, com povos originários, eu converso com médicas locais e vou descobrindo, de repente, uma clínica na Cidade do México. Aquela mulher que fala, aquela senhora que fala que, suando, era a mãe dela que tentou suicídio. Essa mulher abriu em 1960 uma clínica especializada em menopausa, lá na Cidade do México. É a única clínica que tem lá na Cidade do México, já em 1960. Por quê? Porque a mãe passou tão mal que tentou o suicídio. E ela virou médica, a filha dela é nutricionista e só mulheres trabalham nessa clínica. Não é sensacional? Sim. Ninguém falou sobre isso. Você está deixando a gente com spoiler do projeto. E vai estar no ar quando? Quando vender. Porque, assim, só mais uma coisa. Quando eu cheguei em Lima, no Peru, eu entrevistei as mulheres indígenas que moravam na Amazônia peruana e depois mudaram para a periferia de Lima. Lima é uma cidade barulhenta. Até eu tenho uma hora que eu faço uma passagem falando, que eu falo, esse barulho, essas buzinas, uma mulher que está com sintoma e não está fazendo uma reposição hormonal que alivia um pouco, ela pensa que ela vai explodir. Sabe aqueles filmes que a pessoa sai do carro e batendo? Sim, sim. Dia de Fúria. Dia de Fúria. Michael Douglas. Que você sai do carro com um negócio que você quer bater porque é insuportável aquilo para você. Então, o que aconteceu? Essas mulheres indígenas que moram hoje na periferia, numa favela lá na periferia de Lima, elas começaram a ter sintoma. A mãe delas, lá na Amazônia peruana, nunca teve sintoma. Ou seja, um impacto mudança de ambiente. E essa é a minha grande tese, doutor. Que eu quero fazer meu doutorado aí, porque para mim é um doutorado já. Que não é só a genética, como o livro diz, a literatura médica, nem o estilo de vida. É a genética, o estilo de vida e o habitat. Eu acho que esse é o grande triângulo dos sintomas da menopausa. E por isso que eu estou indo para vários habitats. Porque em cada lugar vai ser diferente. A mulher que está num lugar muito quente, como na Colômbia, uma mulher que trabalhava num forno, assim, do lado, ela tinha 4 fogachos por hora, essa mulher. Nossa. Ela nunca poderia trabalhar lá, do lado de um fogão, porque isso potencializa o fogacho dela. Ela teria que morar no frio. Então, esses dados que eu vou ver, não quer dizer que eu estou certa, mas... A pessoa vê uma reportagem e fala, esse daqui usou folha de amora num chá e, de repente, aliviou um pouco. A da Ásia come mais soja. A da África usa sei lá o quê, entendeu?
o que a gente pode absorver desses dados todos? Então, esse é o meu objetivo. É Muito andando, legal. aprendendo. E por que não está na tela? Porque isso custa dinheiro. Certo? Eu acho que é um trabalho global. Eu não acho que é um trabalho que tem que ser vendido para um canal do Brasil. Só vai chegar no Brasil. E nem colocar no YouTube. Então, o que eu estou fazendo? Tem uma produtora de filme que está finalizando, com trilha sonora de filme, com colorização de filme. A gente filma, não é a cor. Vocês viram já com cor, né? No cinema se filma assim. Então, eu estou numa nova profissão, praticamente. A gente está filmando como se fosse cinema. Por isso que é uma série documental. E é original da minha produtora. Na semana que vem, eu estou indo para uma feira em Londres, que é uma feira de compra e venda de documentários e séries documentais. Vou vender? Não sei. Mas que eu vou tentar. Talvez eu passe um ano inteiro, 2 anos, 3 anos tentando vender. E eu quero te dar os parabéns, porque é uma Você vai luta. você compra. Não, sim, Se eu fizer uma acho que a vaquinha, gente você vai- Aliás, o convite, né? A gente, com a Maria Cândida Veja Saúde, vai contar partes dessa história. Ela vai para a África e a gente vai soltar pílulas, E nós né? vamos convidá-la vamos. para vir novamente. Com um programa não dá para contar tudo. Não dá, com Nós sempre certeza. esgotou. Deixa eu voltar mas- da África. Quando eu voltar da África, eu Você venho. vai contar a sua experiência, É, ótimo. lá em outubro, já está convidadíssima para estar com a gente, porque a gente quer ver a tua visão da África. Sim. Qual foi a tua experiência lá? Já está todo mundo convidado para o próximo episódio ainda esse ano com a Maria Cândida, Oba. para continuar essa saga. Essa A saga saga. da menopausa. Posso dar um spoilerzinho? Da menopausa. Eu tô Pode. na pré-produção. Sabe o que eu descobri lá? Witch Camp. Um campo das bruxas, que são as mulheres num país, que são as mulheres mais velhas que ficam lá, as mulheres que mexem com alquimia. Olha, parece que é a Idade Média. As viúvas vão pra lá. E, obviamente, que eu vou fazer um episódio lá. Com certeza. Todo Já mundo tem convidado. spoiler. Maria Cândida, obrigado. E Obrigado. sigam Obrigada. Maria Cândida TV, que é o meu canal, todos Maria os canais. Cândida TV. Aí lembra que eu sou da TV, já li, pronto. Tá na tela, pessoal. É só olhar. Quem tá vendo a gente em vídeo, tá na tela. Quem tá acompanhando no áudio, Maria Cândida TV. Isso aí, doutor. Obrigado, Maria Obrigado, Cândida. Maria Obrigada a Cândida, vocês. seja sempre bem-vinda. Desculpa que eu falo muito. Eu praticamente não dei. Eu sou aquele Faustão, né? Não deixa a pessoa falar. Não, mas foi ótimo. Muito boas histórias Ah, aí. que bom. Viu? Parabéns Obrigada. pelo projeto. Obrigada. E você gostou desse episódio, eu tenho certeza. Então compartilhe com a sua família, compartilhe com seus amigos, porque afinal, informação salva vidas. Até o próximo episódio do Olhar da Saúde Cast, em collab com Veja Saúde. Tchau, pessoal!